Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Felizes essa noite, amém? Eu estou muito feliz de poder compartilhar a palavra com todos vocês essa noite. Falar a palavra é sempre maravilhoso, é sempre um privilégio, é sempre uma honra, porque nós sabemos que estamos falando uma palavra que não é apenas para nos lembrar algumas coisas, talvez que você já sabe. Nós cremos que é o próprio Deus falando, nós cremos que é uma palavra que se renova todos os dias, e ela é poderosa, né, para penetrar até a divisão da alma, do espírito, e esse poder está disponível para nós essa noite. Então deixe o seu coração aberto, amém? Você tem expectativas para o que Deus vai falar essa noite? Amém? Poder aumentar o meu retorno um pouquinho, por favor. Abre sua Bíblia comigo no Salmo 139, a partir do versículo 13. Deus tem uma palavra para nós essa noite, você crê? Então, pode dar glória a Deus, pode falar é forte, eita glória, pode celebrar essa palavra, porque ela vem para mudar as nossas vidas, amém? Salmo 139, no versículo 13, diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disto eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu nem ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos do que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por esse amor que nós não conseguimos compreender muitas vezes. Um amor tão grandioso, um amor que nos aceita, um amor que nos abraça, um amor que nos restaura, que cuida de nós. Muito obrigada por essa palavra, Senhor. Tem liberdade aqui essa noite, Deus. Os nossos corações estão abertos. Que não seja eu falando, mas o Teu Espírito sobre mim nessa hora. Vem falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz neste lugar. Em nome de Jesus, nós Te adoramos e Te agradecemos. Amém? Irmãos, o Salmo 139 é um salmo que todo mundo já teve a oportunidade de ler. E é um salmo maravilhoso, sim ou não? Pensar que Deus sente tudo isso a nosso respeito. São palavras direcionadas a mim e a você. Você sabe, né? Amém? E eu queria ler de novo com vocês só o verso 13 e o 14, que é o tema dessa mensagem dessa noite. Diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão... Vamos falar de novo? Diga: eu te agradeço por me teres feito de modo tão... Irmãos, esse é o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração. Extraordinários. Deus nos chamou para viver de modo extraordinário. Você pode dar glória a Deus por isso? Extraordinário é o modo com o qual Deus nos fez e o propósito pelo qual Deus nos criou, para vivermos de forma extraordinária. E o que é ser extraordinário? Extraordinário é aquilo que vai além do comum, aquilo que transcende o normal, sabe? Aquilo que não é ordinário, aquilo que é extraordinário. Esse é o modelo, é o modo de vida que Deus criou para nós. Entenda, Deus nos criou, a Bíblia está dizendo que Deus nos criou para vivermos de forma extraordinária. Depois Ele nos recriou, porque nós nascemos de novo, amém? O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos afastou do propósito de Deus para nós, mas nós nascemos de novo, nós fomos recriados para quê? Para vivermos de modo extraordinário. Deus não mudou o seu plano original.
Amém? Nós somos criados à imagem, à semelhança de Cristo. Isso não quer dizer que nós somos parecidos com Ele. Significa que nós recebemos de Deus uma autoridade para sermos representantes de Deus aqui nessa terra. Tem um amém ali e outro que entendeu também. Deus nos chamou para sermos seus representantes aqui nessa terra. E por isso nós podemos viver de forma extraordinária. Hoje, como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Amém? E pensando nisso, pensando que Deus nos quer de uma forma extraordinária, abre sua Bíblia comigo em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 13. Eu quero ler um versículo com vocês. E esse versículo acabou sendo muito mal interpretado muitas vezes, né, quando a gente lê ou em alguma ministração que talvez a gente já tenha ouvido. E ele acabou sendo colocado numa categoria de alguns versículos um pouco perigosos, que a gente fica meio assim, porque... Queria ler com vocês, Deuteronômio 28, 13. Diz assim, se puder melhorar para mim ainda o retorno, eu agradeço. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Talvez você está pensando assim, mas essa promessa é do Velho Testamento, isso não é para nós, não é para a igreja. Mas irmãos, lá em Hebreus 12, 24, diz que essa aliança que nós estamos agora, a aliança da qual Jesus é o mediador, ela é superior, baseada em superiores promessas. Entendeu? Amém? Então, se isso está sendo falado para um outro tempo, imagina o que não pode ser na minha vida e na sua. Agora acompanhe aqui comigo. A Bíblia está dizendo que Deus nos chamou para sermos, diga, cabeça e não cauda. Por que eu falei que esse versículo às vezes é mal interpretado, ou ele fica numa categoria de um versículo um pouco perigoso? Porque algumas pessoas pegam essa ideia e acham que isso é uma teologia barata da prosperidade, né? Que Deus sempre te fez para ser presidente, para ser o melhor, para pisar as pessoas, para estar por cima, sim ou não? Mas quando a gente pensa, irmãos, eu não seria leviana aqui de dizer para vocês que nós vamos sempre estar por cima, que nunca vai ter problema, que nunca vai ter adversidade. Eu sempre falo isso nas ministrações. Se tem uma coisa que é certa nessa vida, é que nós teremos problemas. E quando um problema se resolver, irmão, outro vai se levantar uma hora. Mas a Bíblia nunca escondeu o fato de que o justo, diga nós passaremos por adversidade, mas a Bíblia fala que Deus o livrará de todas. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, em Cristo somos mais que vencedores. Então, não tem a ver com se teremos adversidades, mas quando teremos adversidades. Amém? Então, entenda o que eu estou querendo dizer com isso. Se você pensar no apóstolo Paulo, Paulo foi perseguido, sim ou não? Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo foi humilhado, Paulo foi decapitado. Mas pergunto para você, Paulo foi ou não foi um dos maiores homens, mais influentes de toda a história da humanidade? Eu pergunto, Paulo foi cabeça ou Paulo foi cauda? Paulo foi o quê, irmão? Paulo foi cabeça. Paulo não foi cauda. Entenda, ser cabeça não significa você estar por cima, pisando em outras pessoas, mas significa você viver uma vida de influência e não influenciado. Você influencia, você não é influenciado. Você entende? E Deus nos chamou, Deus chamou a sua igreja para ser cabeça e não cauda. Pensa, cabeça e cauda, quem segue quem? Cabeça fica na frente, a cauda fica atrás. Então, irmão, a igreja, eu e você, a igreja não vem atrás, a igreja vai à frente. A igreja dita as regras, ou deveria ditar as regras. A igreja leva, a igreja não é levada, amém? O mundo é cauda, mas nós, a igreja do Senhor, nós somos. A igreja é luz, a igreja é sal. Talvez você está me olhando meio desconfiado, mas até o final dessa mensagem, você vai ver que esse é o propósito de Deus para mim e para você. Lá em Atos, no capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz
Os homens, lá no livro de Atos, na igreja, no seu início, os homens, os apóstolos, eles eram vistos como pessoas muito, muito, muito extraordinárias, a ponto de as pessoas quererem adorar aqueles homens. Olha lá, Atos no capítulo 10, versículo 25, quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio se ajoelha e começa a adorar Pedro. Aí Pedro fala, não, para com isso, eu sou homem como você. Não precisa. Mas olha a imagem que o mundo tinha dos homens de Deus. A imagem que os homens tinham da igreja do Senhor. Também, lá em Atos no capítulo 14, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, as pessoas estavam achando que eles eram deuses. E também estavam querendo adorar ele, oferecer sacrifícios a eles. Você pode ler depois, Atos capítulo 14. E aí Paulo e Barnabé falam, gente, não é isso. Rasgam suas vestes e falam, não. Nós somos como vocês, nós somos apenas um instrumento. Mas há algo de Deus poderoso em nós, porque as pessoas viam isso. Em Atos, no capítulo 17, as pessoas diziam que os apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Sabe? A Bíblia fala, aqueles que têm causado transtornos no mundo. Olha a imagem que o mundo tinha da igreja do Senhor. Deus nos fez, irmãos, para viver de uma maneira extraordinária. Deus nos fez para sermos cabeça e não cauda. E aí eu pergunto para você essa noite: o que aconteceu? O que aconteceu que a igreja abandonou a sua posição de cabeça e resolveu ser cauda? O que aconteceu conosco? E sabe, um pensamento religioso muito equivocado entrou no nosso meio. A gente às vezes pega aquele versículo lá de Mateus 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos... Aí a gente começou a ter alguns pensamentos entrando no nosso meio e achando lugar aqui ou ali, dizendo: não tem que ficar sonhando tanto, coisas tão grandes, né? Lugares maiores na sociedade. Não, a gente não precisa disso, porque os pobres de espírito, deles é o reino. E aí a gente começou a ter uma visão escapista do céu. Tanto que antigamente a gente cantava muito mais sobre o céu do que hoje. Mas não no sentido de entendermos que o melhor lugar para nós estarmos é face a face com o Senhor Jesus e pelo desejo de estar com Ele pessoalmente. Mas como uma visão escapista, eu preciso abandonar o sofrimento, eu preciso deixar esse mundo, eu preciso, sabe, lá onde não tem choro. Irmãos, tudo é verdade, mas essa visão escapista do céu não é o que nos motiva, porque Deus tem para nós aqui uma vida extraordinária, amém? E ser pobre de espírito, irmãos, não é você não alcançar seus sonhos, não alcançar lugares maiores em Deus, na sociedade, ser uma pessoa de influência, ser cabeça. Não é isso. Você ser pobre de espírito é você considerar menos de si mesmo, é você ser mais humilde, é você confiar menos na sua força e entender que é o Espírito Santo que nos guia. É o poder dele na nossa fraqueza, amém? Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda ser uma pessoa pobre de espírito. E você também pode o contrário. Pode não ter nada, mas ser uma pessoa influente, ser uma pessoa que agrada o coração de Deus. Você entende? Quantas vezes a gente ouve que crente não pode ser político, crente não pode ser médico, crente não pode ser juiz, crente não, que isso vai tirar você do propósito. Sim ou não? Quantas vezes a gente ouve algumas pessoas falando: não, esse negócio de gente importante, gente rica, gente famosa, Deus não está nessas coisas. A gente já não ouviu isso? Ou só eu? Mas, irmão, Jesus se relacionou com todo tipo de pessoa. Jesus parou para ouvir uma prostituta. Jesus parou para ouvir um fiscal de renda, Zaqueu. Jesus parou para ouvir Jairo, o líder lá da sinagoga,
Sim ou não? O chefe da sinagoga. Algumas pessoas ficam assim, ai, sossega um pouco. Você já conquistou tanta coisa, já fez tanta coisa lá no seu trabalho. Fica um pouquinho na sua. Nossa, não, a igreja já está no seu auge, não tem mais para onde crescer. Aquieta aí, não, já está lindo, já está tudo perfeito, já tem LED, né? Para que fazer outro culto? Para que abrir congregação? Para que? Não, sossega. Sabe o que é isso? Você não tem gratidão. Isso é falta de gratidão, é não se contentar com aquilo que você já tem. Irmãos, entenda, não é falta de gratidão. Nós temos todos os dias que reconhecer tudo que Deus tem feito por nós. Saber que tudo que nós vivemos, tudo que nós temos, tudo que nós somos é por causa da graça de Deus sobre nós, amém? Todos os dias a gente pode fazer conhecida diante de Deus a nossa gratidão, a nossa oração, a nossa adoração a Ele. E a Bíblia não só a Bíblia nos exorta a fazer isso, a sermos gratos em tudo, amém? Não se trata de sermos ingratos, mas se trata de vivermos todo o potencial da vida de Deus que está disponível para nós. Tem gente que está entendendo, tem gente que está começando a entender. Se trata disso. Jesus disse, João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em? Irmão, não está falando só de vida eterna. Quando fala de vida em abundância, eu vim para trazer vida em abundância, Deus não está falando só que um dia Ele vai nos buscar e de repente vai acabar o sofrimento e a vida vai começar a ser abundante. Não, a vida é abundante hoje. Olha só. Lá em João 10:10, a palavra vida é Zoe. Olha o que está escrito. Que significa? Eu vim para dar a vocês Zoe. Eu vim para dar a vocês vida. Olha o que está escrito no dicionário. Original. É a vida real e genuína. Vida ativa e vigorosa. Abençoada. Presta atenção. Em parte já aqui neste mundo, para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição, a ser consumada por novas bênçãos. Então essa vida abundante que Deus veio trazer para nós, é para hoje. Diga comigo, é para hoje. É para ontem. Está disponível para todo mundo que crê. Se você está aqui essa noite e você nunca confessou Jesus, Ele veio para te dar essa vida em abundância. E o que você precisa fazer é só dizer, eu quero. Reconhecer que você precisa dEle, confessar Jesus como o Senhor da sua vida e as coisas vão começar a mudar dentro de você. Amém, gente? E essa, irmãos, é a vida que Deus sonhou para nós. Isso é extraordinário ou não, gente? É extraordinário ou não? E na Bíblia, a gente pode ver vários exemplos, e eu citei alguns aqui, de homens e mulheres que Deus colocou em lugares de destaque, em lugares altos. Para quê? Para simplesmente eles baterem no peito e dizer, eu tenho uma vida extraordinária, eu sou filho de Deus. Não, para algo específico do coração de Deus, para propagar a vontade de Deus, a glória de Deus, para que a glória de Deus seja conhecida. Por exemplo, Moisés foi o libertador do povo de Israel. Moisés foi o maior legislador do povo de Israel. E aonde que Deus colocou ele? Dentro da casa de Faraó. A educação que ele teve, a criação que ele teve, os acessos que ele teve. Porque um dia ele precisou de tudo isso para fazer a vontade de Deus. Sim ou não? Outro exemplo, José, vocês conhecem a história. José chegou na mais alta posição do Egito depois do faraó, gente. Deus o colocou lá. Havia algo de Deus, um propósito de Deus naquilo para a glória de Deus. Da mesma forma, Daniel, a maior corte da época na Babilônia, Daniel se destacou. Havia algo de Deus em Daniel. Esther, irmãos, Esther, ela se tornou rainha para que algo de Deus acontecesse através da vida dela.
Vocês conseguem entender isso? Nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E é para você essa palavra hoje. É para você. Deus está falando com todos nós aqui, irmãos. Para cada um de nós há um propósito de Deus. Deus, nós lemos no Salmo 139, que a nossa história já está escrita no livro do Senhor. Para cada um de nós existe um propósito que é particular, que é personalizado, que é só seu. Existem promessas que são para nós, igreja, são coletivas, mas Deus nos conhece antes mesmo de sermos uma substância informe. Você não é um acidente de percurso. Há um plano para você e você precisa começar a descobrir que plano é esse para viver essa vida extraordinária que Deus tem para mim e para você. Efésios 1:5 diz que nós vivemos, nós existimos para o louvor da glória de Deus. Só o fato de você existir, irmão, você existe para o louvor da glória de Deus. Tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você tem, deve ser para o louvor da glória de Deus. Amém? E aí, tem gente que até reconhece que Deus pode abençoar, mas elas não conseguem crer que Deus quer abençoar. Entende a diferença? Eu sei que Deus pode fazer, eu não duvido que Deus seja capaz de fazer, mas eu não tenho tanta certeza se Deus quer que eu viva essa vida extraordinária. Eu não tenho tanta certeza se Deus quer fazer isso por mim. E aí o que a gente faz? A gente baixa as nossas expectativas, porque a gente não quer se frustrar. Não, eu sou miserável, pobre, cego, nu, eu não mereço nada. E a gente acha que está tomando uma atitude de humildade diante do Senhor, mas de repente Deus fala, você foi feito minha justiça. Você realmente não fez nada, mas nem precisa fazer, porque não tem a ver com você, não tem a ver com mérito, não tem a ver com demérito, tem a ver comigo. Eu morri por você para que você tenha vida e vida em abundância. Pronto. Aí o que a gente faz? A gente baixa o nível da nossa expectativa. E aí a gente pensa, eu vou falar, irmão, porque eu já fui assim. Eu tinha vergonha de pedir algumas coisas para Deus, porque eu considerava que eu já tinha tanto, mais do que eu precisava. E eu falava, eu acho que eu não tenho direito de ter direitos. Eu não tenho coragem de olhar para o meu Deus e falar, Deus, eu queria isso, eu sonho com isso. E o que eu fiz por tantos anos? Baixei minhas expectativas. Se Deus quiser, Deus faz. Se Deus não quiser... E aí não gera expectativa. E se a gente não gera expectativa, Deus não pode fazer em nós. Entende? Tem gente que fala assim, eu devia ficar quietinho no meu canto. Já estou salvo. Muito mais do que eu mereço. Então eu vou ficar aqui quietinho, vou me recolher com a minha insignificância e vou ficar aqui contando com o favor de Deus, com o amor de Deus. Se eu for para o céu, tá tudo bem. Você conhece alguém assim? Mas irmãos, Deus, Ele não está sentado no seu trono só olhando a gente, vigiando a gente, esperando a gente fazer alguma coisa errada para punir a gente. Deus é o nosso Pai. Deus nos ama. Deus te ama. Deus conhece você. Deus conhece seus defeitos. Deus conhece suas lutas, suas guerras. Deus conhece. E ainda assim, Ele sonha para você uma vida extraordinária, porque você é filho de Deus. Não tem a ver com o que você faz de bom. E tem a ver com quem você é. Você é filho de Deus. As pessoas pensam que Deus é um Deus que está ali sempre relutante em abençoar. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Irmãos, é muito verdade que nós recebemos de Deus muito mais do que nós merecíamos. Não estou aqui dizendo isso. Todos os dias eu agradeço a Deus por essa graça, por essa misericórdia, por Ele não levar em consideração os meus pecados, as minhas fraquezas. Por Ele me amar como eu sou e me transformar todo no dia na minha melhor versão. Mas nós podemos e nós devemos sonhar com mais.
Deus tem sonhos para mim e para você. E o que a gente precisa? Elevar o padrão. Fala para quem está do seu lado. Eleva o seu padrão. Fala com aquela voz de profeta, irmão. Só se você está acreditando mesmo. Fala, eleva o seu padrão, irmão. Fala, se liga, irmão. Tá perdendo. O nosso padrão, irmão, o nosso parâmetro é a Zoe, é a vida de Deus, é a vida em abundância. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Foca aqui. Foca aqui. A visão limitada que você tem de Deus não diminui quem Deus é, mas diminui aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Vou falar de novo para você memorizar. A visão limitada que você tem de Deus não limita quem Deus é. Ele continua sendo grande, Ele continua podendo fazer o que Ele quiser, Ele continua sendo poderoso, Deus maravilhoso. Não limita quem Ele é, mas a sua visão limitada de Deus limita o que Ele pode fazer na sua vida. Porque Ele faz na vida de quem crê, não de quem precisa. Ele faz na vida de quem crê. Efésios 3, no versículo 20, diz: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós. Está entendendo que tem um poder que atua em nós? Há um poder que atua em você? É isso que a palavra está dizendo. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, esse poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Agora, Deus ser capaz de fazer não significa que Ele vai fazer. Entende? Deus ser capaz de fazer não significa que Ele fará. Não se trata, irmãos, de desejar mais coisas, mas de desejar as coisas certas. Desejar aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei você, irmão, mas eu quero a melhor vida que Deus quiser para mim. Eu quero viver tudo o que Deus tiver para mim. Você também quer? Então fala, Deus, eu quero. Não importa o que aconteça, o que eu tiver de passar, eu sei que o Senhor vai estar comigo e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero viver de forma extraordinária. Deus escreveu a nossa vida, irmãos, e não no sentido de predeterminar aquilo que a gente vai ser ou vai fazer, mas no sentido de nós precisamos entender que é num sentido de Deus ter sonhos para nós. Você ainda não está acreditando, né? Você está acreditando, amém? Deus tem sonhos para nós. Os sonhos dele não morreram. Os planos dele, as expectativas dele não morreram. Ei, Deus tem expectativas em você. Ah, mas eu estou aqui, eu sou só... Não, Deus, sou só mais um, Deus não me vê. Ei, Deus tem expectativas em você. Aquilo que Ele tem para você é só para você. Ninguém mais vai fazer do jeito que você faz. Ninguém mais será do jeito que você é. Aquilo que Ele tem para você é seu. E é extraordinário. E Deus tem expectativas em você. Deus definiu algumas metas para nós. Se Deus tem um livro com a nossa história, significa que Deus tem planos e projetos para nós. E a gente precisa o quê? Descobrir quais são esses planos, quais são esses projetos, quais essas metas que Deus tem para nós. Sim ou não? Irmão, o mundo devia olhar para nós, cristãos, e pensar assim, gente, da onde vem essa criatividade? Da onde vem esse feeling assim para os negócios? Da onde que esse homem tirou isso? Você, por exemplo, você é professor. Da onde que esse homem tirou essas ideias nessa aula? Ele é o melhor professor que a gente tem aqui. Todos os alunos só querem ficar na sala dele, porque... Da onde essa mulher tirou essas ideias para essa loja, para essas postagens? Sabe, o mundo devia olhar para nós e viver e pensar assim, como? Da onde vem isso? E
quando eu falo de uma vida extraordinária, irmãos, eu estou falando de uma vida, de algo que se reflete em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente tem uma mania, a gente que é crente, de categorizar o que é santo, o que é sagrado e o que é secular. Por exemplo, tem gente que não tem um chamado, por exemplo, para estar pregando a palavra no púlpito. Não tem um chamado nos 5 dons ministeriais. Cadê os alunos do Artos? Profeta, mestre, pastor, apóstolo e... Cadê os alunos do Artos? Evangelistas. Tem gente que não tem um chamado específico em alguma dessas áreas. E aí algumas pessoas falam assim, mas então eu não tenho chamado. Deixa eu abrir um parênteses. Irmãos, todos nós recebemos o ministério da reconciliação. Todos que nascemos de novo, que confessamos Jesus, temos a missão, o dever, o ministério de reconciliar o mundo com Cristo Jesus. E você pode ser professor, você pode ser balconista, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser arquiteto e também trabalhar nessa igreja. Sim ou não? Tem tanta coisa para fazer, irmão. Tem o ministério de socorros, tem o voluntariado da igreja. Você pode servir aonde você quiser, na hora que você quiser, só você querer. Entendeu? Mas vamos voltar aqui. Aí a gente pensa que por não ter o chamado, por exemplo, para pregar a palavra no púlpito, no culto, a gente acha que, então eu não tenho chamado, eu não tenho ministério. E aí a gente categoriza, não, o meu trabalho é secular. E, irmãos, eu, particularmente, acho que se você é um médico, o que você faz é tão santo, é tão sagrado quanto o que eu estou fazendo aqui agora. Porque através da medicina, através do seu trabalho, através do que você faz naquele ambiente, Deus te dá estratégias e de forma criativa você leva Jesus, você leva a verdade, você leva mais do que a cura física, mas você leva a cura para o interior, Jesus Cristo que salva, que cura, que liberta. Em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade, nós, Igreja do Senhor, estamos lá para quê? Para sermos cabeça e não cauda. Entende? Quem está comigo, diga amém. Tem um livro chamado O Chamado e os Dons. E eu queria ler uma frase. Esse livro é do pastor Drummond Lacerda. E esse trecho do livro diz assim: Deus é o pedreiro que edificou o mundo, o artista que lhe deu cor, o arquiteto que fez a planta do universo, o legislador que fez as leis da natureza, o sonoplasta que deu sonoridade a toda a criação. A pessoa que chama algumas profissões de seculares parece não perceber que todas as profissões são um reflexo da natureza divina. Você foi criado para o louvor da glória de Deus, para ser extraordinário aonde você está, para levar Jesus aonde você está, para ser poderosamente usado no reino de Deus aonde você está. Efésios 3, no verso 10, diz: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, a todos os anjos, todos os seres celestiais, por meio da igreja, por meio de nós. Quem é a igreja? O plano de Deus era mostrar para todos eles, através de nós, o quê? As muitas formas da sabedoria de Deus. É dever meu e seu dar assunto para os anjos falarem. Levar a sabedoria de Deus aonde nós estivermos. 1 Reis, lá no capítulo 10, a gente vê a história de Salomão e da rainha de Sabá. Quem já leu essa história? Quem não leu, lê lá na sua casa depois. A Bíblia fala que Salomão estava lá na sua corte, Salomão era rei, e a rainha de Sabá foi visitar o reino de Salomão. E quando ela chegou lá, pensa comigo, ela é uma rainha, sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão aí, amém?
Ela era uma rainha, então ela estava acostumada com tudo do bom e do melhor, sim ou não? E ela foi visitar a corte de Salomão porque ela ouviu dizer que Salomão era muito extraordinário. E ela precisava ver com os próprios olhos. E a Bíblia diz que ela chegou lá e ela ficou encantada com a casa de Salomão. Ela ficou encantada com a comida que era servida. Ela ficou deslumbrada. A Bíblia cita até as vestes dos servos de Salomão chamaram a atenção dela. E pensa, irmão, não é uma pessoa que não tinha nada e que de repente entra num lugar assim muito suntuoso, lindo, maravilhoso e fala, meu Deus, nunca vi isso na minha vida. Era uma mulher que estava acostumada com coisas lindas, com ouro. Tanto que o que ela deixa de presente lá para Salomão, a Bíblia fala que nunca houve uma oferta tão grande. Mas quando ela chegou lá, algo diferenciado na corte de Salomão, na vida de Salomão, nas vestes, na comida, algo muito diferente chamou muito a atenção dela. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, se você parar para pensar, ela achar a casa dele interessante, isso nos remete, irmãos, à arquitetura. Não é sem nexo o que eu estou falando, nós temos arquitetos na igreja que estudam, que dão o seu melhor, que fazem o seu melhor, mas quando eles são extraordinários em Deus, quando há um poder de Deus unido ao talento, aquilo que você faz, você se destaca. A Bíblia está falando da casa de Salomão, a comida, está falando de gastronomia, você pode ser um grande chefe, ter um programa de televisão, sabe? E no seu programa de televisão, você falar de Jesus. Vocês conseguem viajar assim comigo? Vamos abrir a mente hoje um pouquinho mais? Amém? Amém, gente? As vestes dos servos de Salomão são algo que nos remete à moda. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus no mundo da moda. Sim ou não? Porque a gente tem a tendência, a pessoa aceita Jesus, a pessoa tem que largar tudo e virar pastor. Irmão, pastor é um chamado. E aí é cada um no seu quadrado. Deus chamou uns para profetas, outros para pastores, outros para mestres. E Deus chamou você às vezes para ser um arquiteto. E através da sua obra, através do atendimento com o seu cliente, você levar Jesus a outras casas, a outros lugares. Nós precisamos abrir a nossa mente para isso e entender o nosso propósito. A gente não vive para nós mesmos. Sua profissão não é uma desculpa para você passar o tempo enquanto Jesus não volta. Você foi chamado para viver extraordinariamente. E é agora, há uma unção sobre você, te capacitando para isso. Você é balconista, mas você vai ser a mais simpática de todas. As pessoas vão preferir às vezes pagar mais caro na tua loja só para poder te ver, porque tem algo diferente em você. Quem recebe aí em nome de Jesus? Entende, irmãos? Na igreja a gente tem advogado, tem bancário, tem zelador, tem professor, tem balconista, tem de tudo. Mas quando a gente usa as nossas habilidades naturais, combinadas com as habilidades de Deus, irmãos, a gente se destaca. E isso é para o louvor da glória de Deus. Isso está disponível para você. Quando o poder sobrenatural de Deus se une às nossas habilidades naturais, Ele nos ajuda a sermos bem-sucedidos. Vocês podem sonhar com essas coisas. Lembra lá de Pedro? Quando Pedro estava pescando? Abre sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 5. Pedro era o quê, gente? Pescador, né? A profissão de Pedro era qual, gente? Olha lá o que está dizendo em Lucas 5. Vamos lembrar. Versículo 4. Põe aí na tela, por favor. Lucas 5, 4. Quando terminou de falar, Jesus, né? Quando Jesus terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes de novo. Ou seja, eles ficaram lá pescando, fazendo o que eles sabiam fazer,
Provavelmente era o melhor horário para pescar. Eles não eram menino, eram pescadores experientes. Ficaram lá pescando, não deu em nada, deu tudo ruim. Jesus chegou para eles e falou: vai lá, volta lá e lança a rede de novo. Eu falei: Senhor, mas tá bom, mas como é que é o Senhor que está mandando? Eu vou. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Irmão, do nada, né? Não tem uns negócios que acontecem na vida da gente que parece que é do nada. Sim ou não? Deu errado a noite toda. Jesus mandou ir e de repente as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. Irmão, o que Deus tem para você não é apenas para dentro do seu barco. Eu só quero, se eu pagar minhas contas, está tudo bom. Irmão, é prosperidade para toda generosidade. É para transbordar na vida de outros. É para alcançar outras pessoas. Você entende? Eles haviam trabalhado a noite inteira e não pegaram nada. Você já fez alguma coisa assim? Trabalhou, ralou. Fez curso, fez tudo que você sabia, correu atrás e tem que fazer mesmo, amém? Mas não dá em nada. Não alcançar o seu objetivo. Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente se depara com essas impossibilidades. Impossibilidades assim, que quando o nosso talento apenas não basta. Porque gente talentosa tem um monte por aí, sim ou não? Gente talentosa tem um monte em todas as áreas. Mas quando a nossa força e os nossos esforços, nossos recursos, eles não bastam, entra uma força sobrenatural, entra um poder sobrenatural, que é o poder de Deus na nossa vida, que é o que faz com que eu e você tenhamos essa vida extraordinária. Eu sei, você precisa se esforçar, você tem que estudar, você tem que saber tudo sobre a sua área, você tem que ser o melhor. Tudo que é ordinário você faz. Agora o extraordinário, quem que faz por nós? O nosso Pai. O nosso Pai, diga, o meu Pai faz aquilo que é extraordinário. Às vezes a gente pensa na graça apenas como um recurso para perdão de pecados. Deixa eu falar uma coisa para você aqui essa noite. A graça é muito mais do que perdão de pecados. Nossa, Bruna, mas parece que perdão de pecados é nada. Irmão, perdão de pecados é tudo. Porque sem a graça, sem o perdão de pecados, nós estaríamos condenados. Mas hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós temos moradas celestiais nos aguardando. Nós temos uma promessa de vida eterna, sim. Mas a graça, a gente não pode diminuir a graça e dizer, não, meus pecados estão perdoados. É um pacote muito maior. A graça perdoadora é sim, é um favor imerecido. É algo que Jesus fez por nós. Não tem a ver com o que a gente faz de bom, o que a gente faz de ruim. Porque, irmão, nada do que você faça vai fazer Deus te amar menos. Nada do que você faça de ruim vai fazer Deus te amar menos. E nada do que você faz de bom também vai fazer Deus te amar mais. Entende? Agora, o quanto Deus se agrada de você é diferente. Porque Deus se agrada daqueles que andam em santidade, daqueles que obedecem. Os que me obedecem, esses me amam. Jesus fala isso, amém? Mas nada do que a gente faça ou a gente deixe de fazer vai fazer com que Deus nos ama e ponto. Ele não concorda com a vida de muita gente, mas Ele nos ama. E parte desse amor é deixar com que a gente tome as nossas próprias decisões de estar com Ele ou de não estar com Ele. Assim como ter uma vida extraordinária ou não é uma escolha nossa. Porque a graça perdoadora, a graça que nos perdoa pecados, é a mesma graça que nos capacita a viver o extraordinário. Todo mundo vai ser salvo, gente? Todo mundo vai ser salvo? Porque a salvação é pela graça mediante a graça está disponível para todo mundo. Todo mundo que quiser ser salvo, vai ser salvo. Se confessar Jesus como Senhor da sua vida. Agora, para você ter acesso a essa graça, é somente mediante a fé. Você precisa crer, porque se não precisasse crer, Jesus salvava todo mundo. Porque a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno arrependimento.
Mas nem todos chegarão, porque nem todos vão crer. Então nem todos serão salvos. Da mesma forma, a graça capacitadora, essa graça, essa unção, esse poder que atua em nós, está disponível para todos aqueles que crerem, para todos aqueles que aceitaram Jesus, para todos aqueles que são filhos de Deus. Mas todo mundo vai viver uma vida extraordinária? Também não, porque precisa de fé, precisa crer. 2 Coríntios 12, no versículo 9 diz: mas ele disse, a minha graça é tudo de que você precisa. Ah, não é o meu dinheiro. Ah, não é porque eu sou bom nisso. Ah, não é porque eu já fiz curso disso. A minha graça é tudo de que você precisa. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. O poder de Deus vai operar através de mim. O poder de Deus vai operar através de você. Ah, mas eu sou fraco. É na sua fraqueza mesmo que Ele é forte. Ele mostra a sua força. Nós não podemos perder isso de mente, irmãos. Isso é para a igreja, isso é para nós, isso é para agora, isso está disponível. A graça de Deus vai operar na sua inabilidade. 2 Pedro, vamos ler esse texto? 2 Pedro, do versículo 2. Acompanha aqui na tela, por favor, para a gente ler junto. 2 Pedro, versículo 2. Olha o que Pedro está dizendo. Finge que Pedro está aqui, finge que não sou eu. Alguém está me vendo aqui? Finge que é Pedro. Usa a criatividade. Que vocês tenham cada vez mais graça. Dá para ter mais graça? A graça não, já recebi a graça para ser salvo? Pedro está falando. Graça, versões que dizem, a graça seja multiplicada. Então, que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que precisamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Diga, Deus me deu grandes e preciosas promessas. Diga. Agora diga até você acreditar. Deus me deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês, irmão, olha isso. São essas promessas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus acrescentem fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Aleluia!
Eu vou dar 1 minuto para você adorar a Deus, para você levantar as suas mãos, para você dizer: Senhor, eu quero corresponder. Eu quero, Senhor, viver essa vida extraordinária. Deus, eu perdi tempo talvez, mas agora eu quero mudar. E se você já está fluindo, irmão, na sua vida, em todos os seus caminhos, receba mais de Deus essa noite. Novos sonhos, novos projetos. Irmãos, Deus é uma fonte que não se esgota. Nós cantamos: quanto mais eu te busco, mais eu te quero. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Quanto mais eu me prostro, mais eu me humilho, mais eu vejo que Ele é Senhor sobre a minha vida. Isso é verdade para nós. Aleluia! Vibre com isso, celebre isso. Aleluia! Nós estamos falando de uma graça que não apenas salva pecados, mas que coloca sobre nós o poder de Deus. Uma graça capacitadora que faz você se destacar para a glória de Deus. E viver essa graça, irmãos, depende de algo. Romanos 5:2, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Fé nos dá acesso a esse poder. Fé te dá acesso a esse poder. Da mesma forma que você precisou de fé para receber a graça que te salva, que perdoa pecados, que te torna aceito diante de Deus, você também precisa de fé para que essa graça capacitadora comece a potencializar tudo aquilo que Deus tem para fazer através de você. Essa é a chave para nós sermos extraordinários. Irmãos, no tribunal, todas as nossas obras vão passar diante de Deus. E a Bíblia não está falando pra gente que nasceu de novo, não está falando de pecados. Seus pecados não vão ficar passando lá para você num telão. Deus não vai ficar lembrando dos seus pecados, porque dos nossos pecados Jesus já nos purificou, Ele nos perdoou. Quando a gente chegar nesse tribunal, o sangue estará sobre nós. Sobre os que não foram salvos haverá um juízo de Deus, mas sobre nós, a Bíblia fala de um tribunal que vai pegar assim: você viveu tudo que eu tinha para você? O que você fez? O que você deixou de fazer? São as nossas obras, a nossa vida é o tribunal onde tudo será exposto. Deus vai falar: eu sonhei tanta coisa para você e você só viveu isso. Isso que você está vivendo foi até muito legal, mas não era isso que eu tinha em mente para você. Volte, irmãos, a gerar expectativa. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: você parou de ter expectativas e por isso parou de ver os sinais, parou de ver a provisão, parou de ver aquilo que eu via para o seu futuro. Volte a gerar expectativas. Ei, você é aceito, eu te amo, eu tenho o melhor para você. Volte a sonhar, volte a projetar aquilo que você deixou engavetado tanto tempo. Tira isso da gaveta, sai do comodismo. Não, já estou muito bem aqui. Irmão, vamos sonhar com tudo que Deus tem para nós. Vamos voltar a crer, vamos começar a crer. Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças. Talvez você está aí pensando: eu não consigo sonhar porque deu tudo tão errado. Eu já bati tantas vezes nessa porta, eu estou insistindo há tanto tempo. Vamos crer no sobrenatural de Deus. Vamos confiar no Senhor. Vamos deixar que essa graça capacitadora opere e realize grandes feitos na nossa vida. As nossas redes vão começar a se rasgar, porque Deus vai enviar provisão, Deus vai enviar exatamente aquilo que nós precisamos. Volte a sonhar, volte a acreditar, volte a crer, volte a esperar no Senhor. Se aproprie dessa fé, porque os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Comece a viver o extraordinário. É uma unção que te habilita. 1 João 2, para nós encerrarmos,
1 João 2, no versículo 27, diz: vocês, porém, receberam dele a unção. Diga, eu recebi uma unção. Vocês receberam dele a unção. E ela, a unção, permanece em vocês. De modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Pois o que a unção lhes ensina é a verdade e não mentira. E é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Irmãos, é uma unção que vai te dar criatividade. É uma unção que vai fazer você dizer: Deus, eu quero seguir por esse caminho aqui, eu quero fazer esse negócio aqui. E de repente é uma coisa que você não vai saber explicar, que vai falar: não vai por aí, que vai dar tudo errado. Ou é uma unção que vai falar: não, vem por aqui, que isso aqui vai dar certo. É uma unção que vai despertar em você uma criatividade que as pessoas vão falar: isso não veio, da onde que ela tirou isso? Da onde que ele tirou isso? Né? Tá na contramão do que todo mundo está fazendo, mas está dando certo. Irmãos, a unção te capacita, a unção te habilita, e ela está sobre você. A graça capacitadora está sobre você. Então, comece a profetizar, comece a sonhar, comece a dizer tudo aquilo que Deus vai fazer através de você. Talvez você está falando: mas não pode ser tão fácil assim. Talvez você está dizendo: não, mas não. Irmão, sai dessa posição de que você não merece. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o que Ele diz, tem a ver com o que Ele sonha para você. Experimente. Porque se você está duvidando que essa graça te capacita isso, porque você não é bom o suficiente, ou você não fez por merecer, talvez nem a graça perdoadora você tenha alcançado, porque não tem a ver com merecer. Tem a ver com o poder que está disponível para vivermos uma vida extraordinária. Não uma vida sem problemas, não é um mar de rosas, mas é uma vida extraordinária, onde nós vivemos plenamente tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Nós vamos cantar uma canção, e que aí onde você está, eu não vou te chamar aqui na frente, mas em nome de Jesus, eu creio que sonhos essa noite estão saindo da gaveta. Em nome de Jesus, pelo Espírito, eu creio essa noite que novos sonhos estão sendo gerados dentro de você. Aquilo que você falou: eu nem compartilhei isso com ninguém, porque isso parece tão distante da minha realidade, que eu nem só falei no meu coração com Deus. Ei, Deus está dizendo: é possível, eu pego junto com você o extraordinário. Vamos viver isso juntos, porque a unção está sobre você, a unção te habilita, a unção te capacita. Essa circunstância difícil que se levantou, ei, a unção te habilita a perseverar, a continuar debaixo da palavra que Deus já liberou sobre você. E a rede, irmão, a rede vai se encher de peixe. E em nome de Jesus você vai viver uma vida extraordinária. Mas hoje você pode escolher crer, ou você pode escolher não crer. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Mas daqui a um tempo, em nome de Jesus, frutos dessa fé que está sendo gerada no seu coração